Graça, a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, amém? Amém. Para nós é uma grande alegria podermos estar aqui na casa de Deus. Agradeço imensamente ao pastor Weber, ao meu xará, pastor Carlos, aí é um prazer conhecê-lo. É muito bom poder aqui conhecer os irmãos e sabendo que mesmo nesse período de grandes chuvas ou principalmente de frio, estamos aqui na casa do Senhor para adorarmos a Ele, para ouvirmos a Sua voz, para revermos aí o nosso irmão também, a nossa irmã, e para sermos abençoados pela presença gloriosa e grandiosa dEle. Amém? Nós quero agradecer imensamente mesmo pelo convite, parabenizar também desde já a juventude por mais este momento de confraternização, de aniversário, que Deus possa abençoá-los a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Bom, o tema que nos foi proposto para que falássemos sobre ele, eu coloquei apenas o início em plural, foi o conflito da alma humana por sua natureza santa neste presente século. Nós colocamos em plural como os conflitos da alma humana por sua natureza santa neste presente século. Eu não sei se puderem já deve estar mais adiantados que eu, Ok. Parece uma luta ali, o Anderson Silva de um lado, depois o lutador americano, só que aí tivemos alguns problemas, infelizmente, Mas, meus queridos, próximo, por favor. Essa aqui é só a nossa... Para nós falarmos sobre estas questões, que envolvem o conflito da nossa alma, eu quero ler mais uma vez o texto de Apocalipse 22:11. Ele diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado. Meus queridos, esse texto, ele é extremamente importante, porque é um texto que ele faz parte do epílogo de um famoso livro chamado Apocalipse. Livro este que teve alguns conflitos também na sua aceitação por parte da igreja, quando da sua canonização. Mas esse texto, particularmente de Apocalipse 22:11, ele é escrito alguns versículos antes de todo o contexto que fala sobre o trono branco e sobre o julgamento divino, sobre o juízo final. Então, nestes momentos que antecedem este período, Deus ele chega num momento ali em que ele coloca todas as cartas na mesa e ele diz que olha o que as pessoas tinham já para fazer, ou para melhorarem, ou para mudarem de vida. Aquele era o último momento, o último chamado para um determinado arrependimento, impossível arrependimento. E dentro disso nós queremos falar sobre algumas definições prévias que envolvem o nosso tema, o conflito da alma humana por sua natureza santa neste presente século. Eu quis fazer algumas definições que já foram ali colocadas. E, em primeiro lugar, nós temos que falar sobre a ideia de conflito. Quando nós falamos de conflito, a palavra conflito, ela vem de um afixo latino e vem também do verbo fligere, que é golpear ou bater. O vocábulo ele transmite a ideia de duas ou mais pessoas que estão batendo em algo ou em alguém ao mesmo tempo. Por isso, a ideia da luta, inicialmente ali proposta no nosso slide inicial. Então, meus queridos, uma pessoa que vive em conflito é uma pessoa que está recebendo vários golpes simultaneamente. É como se você fosse experimentasse uma presença contínua do Anderson Silva na sua vida, batendo na sua orelha direita, esquerda, no pé, no joelho, no ombro, em várias partes do seu corpo. Essa é a ideia de conflito. A raiz da palavra envolve golpes recebidos simultaneamente de várias partes e dirigidos em várias localidades do nosso corpo. Além disso, é importante também nós definirmos o que significa alma. Existem várias formas de nós definirmos alma, mas analisando a Bíblia como um todo, quando nós verificamos alguns termos específicos, como nefesh, que é alma, ruach, que é espírito, lev ou levav, coração, e também basar, que é carne ou corpo, e quando também vemos outros termos neotestamentários que são correspondentes a esses termos,
testamentários e para ganharmos tempo, eu vou pulá-los agora, não vou mencioná-los, nós acabamos descobrindo que na Bíblia, salvo se o contexto ele nos orientar de forma distinta, quando nós usamos esses termos, eles se referem ao ser humano na sua integralidade. Segundo a Bíblia, baseado em todos esses contextos, a alma humana ou o ser humano, ele não é visto como um bonequinho Lego, que ele tem as suas várias partes por meio das quais ele é construído ou desconstruído. Não. A Bíblia, ela descreve o homem ou como uma alma corporalizada ou como um corpo almatizado. Nós somos uma só unidade psicossomática, ok? De uma forma geral, esses textos, quando nós os vemos, quando nós vemos essas expressões na Bíblia, elas descrevem o homem na sua integralidade. Então, quando nós falamos de alma humana, estamos nos referindo ao ser humano de uma forma integral. Além disso, nós temos também aqui uma referência à natureza santa. E quando usamos a terminologia natureza santa, estamos nos referindo à condição de puro, ou de liberto do pecado, ou de separado para o serviço divino, e é uma condição que se aplica única e exclusivamente ao cristão que é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Então essa luta por esta natureza santa só faz sentido se estivermos nos referindo a santos, ou seja, a cristãos. Finalmente, em quarto e último lugar aqui no nosso início, nós vemos a expressão presente século, que pode ser tanto uma referência ao século XXI, como também pode ser uma referência a uma palavrinha alemã, não se assuste, que é a palavra Zeitgeist. Zeitgeist pode ser traduzido como espírito da época, né? Um conjunto de pensamentos, de ideologias, de filosofias presentes no século ou na época em que nós vivemos. Na nossa mensagem, nós nos referiremos ao presente século, principalmente nesta segunda acepção. Que tipo de espírito está presente na nossa época? Que tipo de filosofia ou de pensamento está presente exatamente neste século XXI no qual nós vivemos? E aí nós entenderemos melhor qual é ou quais são os conflitos que a nossa alma humana tem para que possa ali guardar a sua natureza santa diante de Deus e da sua gloriosa presença. Mas, além disso, meus queridos, quando nós falamos sobre isso, nós temos alguns outros detalhes importantes. Existem algumas teorias sobre a origem dos conflitos. Nós queremos colocar algumas, eu não sei porque ali está aparecendo diferente, não sei se deu. Opa! Moina? Ok, eles estão colocando já todos. Ok. Bom, nós colocamos 3 pessoas aí, não dá para vocês verem direito. Nós vemos o Sr. Freud. E segundo Freud, todo tipo de conflito humano ocorre devido à tensão recíproca entre 2 instintos básicos, ou seja, o instinto erótico e os instintos destrutivos. Segundo Freud, ele diz que todos nós temos uma tendência mórbida, uma tendência para a destruição. É por isso que nós gostamos ou agimos instintivamente como seres violentos, que machucamos aos outros, até que tal ou tais violências cheguem ao último, a última de todas as situações que envolvem a morte do indivíduo. E segundo Freud, ele diz como isso pode ser contrabalanceado quando nós damos mais vazão à libido, ou seja, aos instintos sexuais. Quanto mais damos vazão à libido, então nós tendemos a refrear os nossos instintos violentos. Isso aí é Freud que ele diz, não sou eu que estou dizendo. Mas ele diz que a tensão entre estes 2 instintos, erótico e violento, eles é que acabam gerando todos os conflitos que existem no alma humana. Quando nós vamos para o Sr. Karl Marx, nós vemos que ele diz que a desigualdade entre as classes sociais é que gera os conflitos e as tensões entre as camadas sociais. Então, se para Freud os conflitos têm uma origem psicológica, para Marx os conflitos têm uma origem econômica ou socioeconômica. Quando nós vamos para outro sujeito, chamado Darwin, nós verificamos que ele diz que a raiz dos conflitos jaz numa espécie de um determinismo evolutivo. Os seres humanos brigam porque a evolução exige que brigam, para que os mais aptos vençam os menos aptos, então eles deem continuidade a todo o processo evolutivo da raça humana ou da espécie humana.
Isso quem diz o nosso querido Davi. Além dele, nós temos uma outra pessoa que está no outro slide, né? Tem dois ali. Eu coloquei de uma forma organizada, mas esse aí eu venho um pouquinho bagunçado nos slides. Segundo um austríaco chamado, um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner, ele diz que as almas humanas estão passando pelos mais duros e mais profundos conflitos, porque elas são incapazes de concretizar ou de realizar os seus acalentados ideais. Em outras palavras, Steiner defende que os conflitos humanos se originam na incapacidade humana de alcançar os seus ideais pessoais. Quando nós desejamos algo e nós não alcançamos este algo, nós ficamos frustrados. E essa frustração pessoal jaz no âmago de todos os conflitos que pertencem à vida do ser humano. E entre os últimos pensadores, que eu deixei de propósito aqui, Agostinho, sei que o Weber não gosta nem um pouco dele, mas Agostinho, famoso pensador, filósofo africano, em sua célebre frase: fizeste no Senhor para ti, o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti, bem no prólogo das suas confissões. Então, segundo Agostinho, Deus ele é o alvo, ele é a meta suprema de todos os ideais e aspirações humanas. Então o conflito interno no coração do ser humano existe porque o nosso coração ou a nossa alma ainda não encontrou Deus. Todos estes conflitos que nós experimentamos, eles acabam demonstrando, fazendo uma leitura bem sucinta de Agostinho, que falta Deus no nosso coração. Porque se nós tivermos a presença de Deus de uma forma muito firme, muito clara na nossa vida, podemos, pela nossa natureza humana, termos alguns problemas, mas nós conseguimos enfrentá-los com Deus, com a sua ajuda, com a sua graça, com o seu amor, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo que reside em nós e que age também em nossas vidas. E por fim, nós vemos também no outro slide, falamos sobre alguns pensadores, mas para nós é mais importante ainda sabermos o que a Bíblia em si diz sobre a raiz ou a origem dos nossos conflitos. Segundo a Bíblia, os conflitos ou o conflito humano de uma forma geral, ele surge com o pecado. A Bíblia ela apresenta o pecado como um estado de separação, de alienação da humanidade caída em relação a Deus e a sua soberana e santa vontade. E esse tipo de separação é que gera conflitos entre a criatura e o Criador. E neste ponto, Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele é muito claro quando diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que Ele não os ouça. Aqui um parênteses, ele é interessante. Quando nós falamos da palavra pecado, ou a respeito da palavra pecado, existem vários termos, tanto hebraicos quanto gregos, que falam sobre isso. Poderemos citar aqui o termo hebraico ratá, poderemos citar o termo adikia, poderemos citar aqui anomia, poderíamos citar o famoso hamatia, tudo com ia, mas eu gosto particularmente da raiz latina da palavra pecado. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra pecado ela vem do latim, dentro do nosso contexto aqui brasileiro, hispânico. A palavra pecado vem do latim pecus. E o que é pecus? Pecus é um pé defeituoso, é um pé que manqueja, é um pé que pisa em falso. Em outras palavras, traduzindo no nosso linguajar, agora para o nosso momento, podemos dizer de uma forma bem clara, sem errarmos, que pecar significa literalmente dar mancadas com Deus, pisar em falso na relação com Deus, de maneira que sempre que fazemos isso, nós então estamos expondo o nosso pecus, um pé defeituoso, um pé que não sabe andar em linha reta, de maneira que pisamos na bola, pisamos em falso literalmente na nossa relação com Deus. Não é como você tem andado diante de Deus, tem pisado muito em falso, ou você tem na verdade buscado andar em linha reta para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Mas, continuando ainda o nosso assunto, eu quero entrar agora no tema com outros detalhes, mais particularmente, por favor, próximo slide.
Aqui nós vamos falar agora sobre o conflito ou os conflitos da alma humana contra os valores do pós-modernismo. E por que eu falo pós-modernismo? Eu já disse no início da minha fala que quando nós falamos sobre presente século, nós podemos vê-lo simplesmente como o século XXI, ou sobre, podemos vê-lo como o Zeitgeist, o espírito que opera no presente século. Quais são os valores, quais são as filosofias, quais são os pensamentos, que tipos de situações estão presentes no nosso cotidiano nesse aspecto. Então, quando nós falamos do presente século, nós não temos como falar sobre ele se nós ignorarmos esse tipo de filosofia presente, segundo os estudiosos, desde a metade do século passado, século XX, desde 1940, 1950, alguns marcam o período de 1950 em diante como o período do surgimento do pós-modernismo, que envolve alguns valores que contestam o modernismo. Eles contestam todo o aspecto racional, todo o aspecto iluminista, todo o aspecto científico e acaba criando uma série de outros valores novos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses valores importantes para o nosso tema, que tem ligação direta com os conflitos da alma humana. Existem outros, mas eu separei aqui 5 deles para que nós possamos meditar sobre eles. Por favor, próximo. Aqui nós temos um slide bem característico, O primeiro deles, não sei se você se identificou, eu não sei se esse sorriso é uma denúncia ou não, se você apenas achou engraçado, ou se talvez isso esteja denunciando alguma coisa sobre a sua vida, não sei. Mas eu sei que isso aqui é bem característico, O primeiro valor que nós encontramos no individualismo, ou melhor dizendo, no pós-modernismo, é o individualismo. E o slogan é esse mesmo, cada um por si, Deus por todos. Essa é a ideia que cada um na sua, uma mesma cama, tem ali o pai, tem a mãe, tem os filhos, ali cada um cuidando da sua própria vida. E se bobear, não está falando com o outro, que está do lado dele, por meio do Facebook, do Twitter, algo que nós não fazemos hoje. Eu sei que isso não se aplica a você e a mim, nós não fazemos isso, mas esta família aqui faz. E meus queridos, quando nós falamos sobre o individualismo, é importante nós entendermos que ele é um dos maiores valores desse Zeitgeist, desse espírito da época, dessa filosofia da época em que nós vivemos. Como o Trajan Rigor disse há muito tempo atrás, muito bem, na sua famosa e célebre frase: eu me amo, não posso mais viver sem mim. E esse individualismo, ele cria uma ilusão de independência, gerando egoísmo e insensibilidade nas pessoas. E é interessante nós vemos que no contexto eclesiológico, este individualismo tem feito muitas vezes com que os próprios cristãos tratassem a igreja como um lugar de satisfação e de realização individual e pessoal. Aliás, isso me faz pensar até no slogan, seja bem-vindo à igreja evangélica da satisfação individual. Aqui a sua satisfação pessoal é garantida, ou senão você recebe o seu dízimo de volta. Ou então, seja bem-vindo à igreja evangélica da satisfação individual. Aqui nós damos descontos nos dízimos. Então deixa de ser dízimo, mas 10% a partir do momento que há um desconto. E meus queridos, muitas vezes nós exibimos no nosso cristianismo um certo cristianismo self-service, ou seja, nós somos tão egoístas e individualistas que só queremos servir ao nosso próprio umbigo e acabamos nos esquecendo do nosso irmão. E essa é uma das características da época em que nós vivemos e que faz com que a nossa alma humana viva em conflito. Vivemos num verdadeiro conflito entre a comunhão que devemos ter com o nosso irmão, entre os valores do reino que devemos praticar na nossa vida, mas entre também a nossa natureza carnal, que ainda grita dentro de nós e que muitas vezes quer vir à tona e que quer que vivamos uma vida mais egoísta e a mais individualista possível. E é interessante, nós vemos que hoje nós vivemos numa sociedade onde os filhos, eles são órfãos de pais vivos, como o desenho até pode sugerir, e as esposas são viúvas de maridos vivos.
Aliás, quando falamos dos filhos, isso me faz pensar naquela historinha em que o filho ele chega para o seu pai e pergunta ali: pai, quanto é que o senhor ganha por hora? E o pai responde: eu ganho 15 reais, filho. E aí, por quê? Mas por que você quer saber? O filho responde: então eu estou dando para o senhor 30 reais da minha mesada, porque eu quero alugar o senhor por 2 horas, para ver se pelo menos o senhor dá um pouquinho de atenção para mim. Pais individualistas, esposas individualistas, filhos também individualistas. Vivemos numa sociedade totalmente centrada no seu umbigo. Aliás, havia um grupo de teólogos, eu não sei se aqui se o Éder, o pastor Éder lembra, o pastor Carlos, mas havia no contexto da Idade Média um grupo chamado, eles adotavam uma filosofia de vida que se chamava exicasmo. Depois você procurar na internet, você vai ver exicasmo com H, né? E esse grupo de exicastas, sabe o que eles desenvolveram? Uma adoração bem interessante, que apesar de pertencer à Idade Média, eu diria que ela é mais pós-moderna do que nunca. Eles desenvolveram uma adoração tão profunda, vejam só que interessante. E sabe qual era o ápice dessa adoração? Era a adoração ao próprio umbigo. E o que eu estou falando, não estou exagerando, estou falando a verdade, pesquisa a história, veja lá o que significa esse caso. Eles chegavam à adoração profunda, diziam eles, alegavam eles, quando eles começavam a se preocupar e fazer uma espécie de uma meditação profunda, pensando no seu umbigo. Né? Isso acho que diz respeito muito ao homem pós-moderno. Tempos atrás eu fui com a minha esposa na Argentina, fomos para Buenos Aires. E lá nós vimos a igreja maradoniana, a igreja que adora Maradona. Você sabe que existe uma seita francesa que eles adoram a cebola. O sujeito começa a descascar a cebola em vários talos, né? E quando chega no talo final, no miolo da cebola, ele diz que chega até o ápice de uma introspecção subjetiva, espiritual, adorando a cebola. E é o que nós temos aí, meus irmãos, pessoas que adoram aquilo que lhes faz chorar. Mas o que eu estou te dizendo não é brincadeira não, tudo que eu estou dizendo é fato, é concreto, é real. Infelizmente é real, mas pessoas adorando um umbigo, adorando a cebola, adorando um jogador de futebol e assim por diante. E é interessante nós pensarmos sobre esse aspecto, porque nós vivemos nesse neo-individualismo pós-moderno, e ele é um neo-individualismo caracterizado pelo descompromisso. Nós não queremos ter compromisso com a igreja, não queremos ter compromisso com Deus, não queremos ter compromisso com o pastor, menos ainda se não tem com Deus, o pastor, então fica lá, né? Eu não quero ter compromisso com nada e com ninguém. Aliás, hoje nós somos incentivados pelas operadoras de celulares a falar ilimitado pelo telefone celular e não pessoalmente com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo, com o seu pastor, com o seu irmão em Cristo. É a era do individualismo. Né? Essa é a ideia, cada um por si, Deus por todos. Eu que me preocupo com a minha própria vida, deixo os outros para lá, e essa é a ideia que nós vivemos, meus queridos. Mas certamente esse não é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. O desejo de Deus é que tenhamos comunhão com Ele, acima de tudo, mas também com o nosso irmão, com os nossos familiares. E a Bíblia diz que se alguém não tem cuidado dos seus, diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 5, ele diz lá, que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, os seus familiares, esse sujeito negou a fé, e ele é pior do que o infiel. Às vezes, meus queridos, nós estamos tão preocupados com tudo e com todos, mas nós nos esquecemos das pessoas mais importantes da nossa vida. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos irmãos em Cristo, com quem convivemos todas as semanas, com quem cultuamos a Deus, com quem nós servimos a Deus, e muitas vezes acabamos sendo absolutamente individualistas e pensamos apenas em nós mesmos. Só que este certamente não é o desejo de Deus, nem para a minha e nem para a sua vida. Mas, continuando ainda, por favor, próximo, nós vemos que o segundo valor, agora entrou certinho, né? Agora, na verdade era para entrar um por um, depois tinha todo, mas não tem problema. Assim, pode colocar todos, agora estragou a surpresa, né? Para vocês ainda aí dá, né? Bom, o segundo elemento que nós temos, o segundo valor do chamado
pós-modernismo é algo que os irmãos, e acho que as irmãs ainda nunca ouviram falar, então requer muitas explicações, né? Que é o chamado consumismo. O consumismo. A sociedade pós-moderna, que está repleta de valores contrários à natureza santa que a alma do crente tem, porque ela vale em Cristo, nós vemos que esta sociedade ela é exageradamente materialista e consumista, e também, por que não dizer, utilitarista. Aliás, esse materialismo ele também tem penetrado, tem estado presente em muitas de nossas igrejas. Aliás, em alguns arraiais evangélicos por aí, existem até pessoas que têm buscado trocar a letra de um famoso corinho, cantando assim: ó Alfa, Ômega, Brava, Tucson, Sport, vem sim pra mim. Eu sou desafinado, né? Mas a verdade é essa. Nós acabamos, emendamos no Alfa e no Ômega e vamos acabar aí em todos os carros e todos os modelos. Eu posso escolher alguns carros para colocar na minha pequena ilustração. Mas a verdade é que muitas vezes, queridos, nós acabamos transformando Deus numa espécie de gênio da lâmpada, que existe apenas para satisfazer a nossa imensa lista de desejos e caprichos. Então, este consumismo que existe no nosso dia a dia, nós muitas vezes acabamos transportando-o para o contexto eclesiológico, ou, para sermos ainda mais claros, para o nosso contexto cultico, para a nossa vida cristã. Aquele consumismo que existe no dia a dia, nós acabamos dando a ele uma roupagem espiritual, ou melhor dizendo, nada espiritual, e é por isso que nós acabamos convivendo na nossa relação com Deus, juntamente com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. É interessante a gente ver que um filósofo francês chamado René Descartes, que vive entre o final do século XVI até meados do século XVII, ele disse uma frase muito famosa, que eu creio que o nosso famoso filósofo aqui, Éder, que é a área da filosofia, conhece muito, gosta muito. E Descartes disse: cogito ergo sum. O que quer dizer esse palavrão? Quer dizer, penso, logo existo. Só que a filosofia pós-moderna hoje, plagiando Descartes, diz: compro, logo existo. Porque nós só somos vistos como seres reais e existentes quando nós compramos, né? Descartes, ele associava a existência à razão, mas a nossa sociedade pós-moderna associa a existência à capacidade de consumir bens e serviços. Nós vivemos uma espécie de hedonismo mundano, que considera o prazer individual e imediato como a finalidade última da nossa vida, né? Não estou me referindo aqui ao hedonismo cristão, ensinado, por exemplo, por John Piper e tantos outros, mas o hedonismo mundano, né? O shopping center, ele tem se tornado o altar contemporâneo diante do qual a sociedade tem se curvado. Aliás, aqui uma dica até para as irmãs: já repararam que nenhum shopping center tem relógio? Aliás, todo shopping center ele tem um piso liso, bem liso, que é para você ter aquela falsa sensação de que você, se andar muito rápido, você pode até cair, isso tudo por estudos psicológicos. E é incrível também que nenhum shopping center tem relógio. Só se você entrar dentro de um restaurante, e possivelmente ele também não terá, e a maioria esmagadora das lojas de shopping centers não tem relógio, porque é para que você perca o tempo mesmo lá dentro, e não somente o tempo, outras cositas mais, né? Aliás, segundo alguns estudiosos, inclusive alguns estudiosos da USP, né? Estou fazendo meu doutorado lá em estudos judaicos e árabes. Segundo muitos estudiosos, não somente da USP, mas ali principalmente, eles deram inclusive o nome a uma doença que se chama oniomania. Oniomania vem do grego oneios, que quer dizer útil. E o oniomaníaco é aquele indivíduo que faz compras de forma compulsiva, nenhum deles está aqui presente nesta noite, mas adquirindo bens de consumo e serviços que, via de regra, não lhe são necessários. A pessoa compra o que é supérfluo, não vai usar, né? Aquelas irmãzinhas lá que eu nunca vi, tem irmã que ela tem a síndrome da centopeia, né? Você já viu? As irmãs, normalmente, uma mulher tem quantos pés? Quantos pés uma mulher tem? Só para me lembrar, eu acho que 2, né?
E por que no guarda-roupa de uma mulher ou no seu closet, né, tem lá 100 pares, né, de sapatos? E o pior é que quando você vai chamar às vezes para sair para um evento, ela diz para o marido, com aquela cara de pau: bem, eu não vou lá porque eu não tenho um par de sapatos para usar, né? Mas a mulher que tem a síndrome da centopeia só tem 2, mas compra sapatos como se tivesse 100, né? 95%, e eu estou sendo ainda otimista, do guarda-roupa é da mulher, 5% é do marido, né? Mas 95% é dela. E aí, meus queridos, é interessante que essa questão da compra compulsiva é tão interessante, que existem irmãos que de tanto comprar hoje estão tão endividados, mas tão endividados, que eles estão torcendo para Jesus voltar logo, para arrebatar a igreja, pois assim eles sobem e eles não têm que pagar as suas dívidas. Mas existe um problema, meu. Se a pessoa a quem você deve também for crente, então ela subirá com você também. Então lá em cima vocês terão que acertar as contas. Eu quero ver quebra-pau no céu, não, né? Aliás, também eu vou dizer algo aqui, confessar algo para o meu xará, para o pastor Carlos. Pastor Carlos, eu descobri tempos atrás, depois de muita oração, Deus me revelou o nome de alguns nomes de demônios que estimulam as pessoas a serem cada vez mais consumistas. E é importante que saibamos o nome desses demônios, a fim de que possamos exorcizá-los de forma mais eficaz. O primeiro demônio que Deus me revelou o nome é tá barato. Tá barato é o nome de um demônio que as irmãs têm que tomar muito cuidado. Esse demônio é extremamente maligno, né? E normalmente as irmãs se deixam influenciar por ele. O outro demônio que Deus me revelou o nome se chama promoção. Esse daí as irmãs também não gostam, igual de tudo esse consumismo aqui que existe na nossa época. O terceiro demônio, parente dele, se chama liquidação, que também é terrível. Um quarto demônio se chama, esse daí tem uma característica até meio pentecostal, mas é um demônio, se chama queima de estoque. Queima de estoque é um demônio terrível. E vindo para cá, para este culto, Deus me revelou o nome de um último demônio, que eu achei que o nome dele, ele tinha um nome muito pós-moderno, muito atual. Este último demônio do consumismo se chama 50% off, né? 50% off. Isso é maravilhoso. Eu fui no shopping Guatemi, não frequento lá não, viu, irmão? Só aqui no Zona Leste. E eu fui no shopping Guatemi, e chegando lá, eu dando uma olhada nas lojas, vi a loja da Louis Vuitton, né? Olhei só, e aí vi um baú, caixa. E aí estava lá, 50% off. E o valor era 25 mil. Eu falei, que maravilha, de 50 mil caiu só para 25 mil. Agora sim eu posso comprar, né? Agora sim está tranquilo. Aliás, essa é a estratégia das mulheres às vezes. A mulher chega para o marido e ela diz: meu bem, eu fiz uma economia daquela. Só que a cabeça da mulher é uma coisa que só Deus entende. A mulher economiza comprando. O homem economiza economizando, a mulher economiza gastando. Ela fala: bem, eu fiz uma economia de Deus. Qual foi a minha esposa? Um vestido que estava R$500, eu paguei 485. Economizei R$15 e cadê o dinheiro? E agora eu sei para ir no McDonald's e comer no mil, né? É a característica, né, desse espírito consumista que faz parte da época em que nós vivemos, o consumismo, ou esse tal de consumismo cristão, vamos assim dizer. Mas, queridos, como nós podemos viver, né, ou vencer, melhor dizendo, viver vencendo este espírito consumista que está presente na nossa época? O apóstolo Paulo, ele responde a essa pergunta em Filipenses, no capítulo 4, verso 11, onde ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. E eu te pergunto, e você, será que você já aprendeu a se contentar com aquilo que você tem? E a verdade, meus irmãos e irmãs, é que nós muitas vezes somos insatisfeitos e tremendamente descontentes com aquilo que nós temos. Não gostamos do nosso rosto e por isso fazemos inúmeras cirurgias plásticas. Aliás, tem irmão realmente que não precisa de uma cura interior, mas exterior, né? É verdade, eu sou um deles. Mas quando eu digo isso, é interessante que nós não gostamos da cor dos nossos olhos, de maneira que hoje existem até procedimentos cirúrgicos para repigmentar a cor dos olhos, e pessoas pagando uma fortuna para isso.
As mulheres não estão satisfeitas com o marido cinquentão e querem trocar o marido cinquentão por dois de 25 anos. Né? O marido também, que tem a mulher quarentona, não quer ficar com a mulher quarentona, quer trocá-la por dois maridos de 20. A verdade é que nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Se pertencemos a uma igreja pequena, queremos ir para uma igreja grande. Se vamos na igreja grande, reclamamos porque ninguém nos vê, somos invisíveis ali, o pastor não menciona o nosso nome, ele não nos cumprimenta, então queremos voltar para a igreja pequena. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Há um espírito consumista dentro de nós, e que faz parte dessa era em que nós vivemos. E esse consumismo nós acabamos inclusive projetando para o ambiente fútil. E acabamos transformando a igreja num supermercado, o cristianismo de consumo. Né? Aliás, este último desenho aqui é de uma igreja fechada na Inglaterra, que tem um vitral, e agora virou um supermercado dentro da igreja, da antiga igreja, claro. E eu coloquei de propósito estas imagens ali. É outra maquininha de cartão dentro de outra igreja também. E por que usar essas imagens que são propositalmente fortes e têm o intuito de nos chocarem de fato? Porque muitas vezes nós transformamos a igreja num grande supermercado. Você vai no supermercado e você tem de tudo. Você vai comprar pasta de dente, tem várias marcas. Vai comprar até uma esponja de aço, tem Bombril, tem Assolan. Vai beber um refrigerante, tem Coca-Cola, tem Pepsi-Cola, tem Guaraná. Tudo que nós formos ali ou comprar no supermercado, nós temos muita variedade. E muitas vezes, com essa nossa visão consumista, humana, maligna, nós vemos com esse intento, ou com esse intuito também os nossos cultos. E chegamos na igreja e nós vemos Deus, a igreja, o culto, a pregação como bens de consumo. Se a pregação for boa, eu vou dar uma oferta maior. Se ela for aquelas coisas e tal, não. Se o culto não estiver tão bom, eu vou frequentar 2 ou 3 igrejas. Aqui tiver uma melhor pregação, eu vou lá. Ah, mas o louvor daquela igreja é ruim, então eu vou ver a pregação desta igreja, o louvor da outra, vou consumir a adoração da outra, as campanhas de oração da outra, e nós nos tornamos consumidores gospel. Apenas buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, e não por aquilo que Ele essencialmente é. Esse espírito consumista mundano, que diz respeito a compras humanas, ele adentrou em muitas de nossas igrejas. E hoje nós muitas vezes servimos a Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Se Ele for nos curar, então nós queremos servir. Se for nos abençoar, queremos servir. Se Ele for fazer algo em nossas vidas, nós queremos servi-lo. Caso contrário, se Deus não agir na nossa vida do nosso jeito, então nós não queremos mais saber dEle, da palavra dEle e da igreja dEle. Meus queridos, que Deus possa nos livrar disso. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, se nós assim vivemos com tais tipos de pensamentos ou filosofias mundanas e humanas presentes no nosso coração. Além disso, por favor, nós vemos que o terceiro valor, a terceira característica da nossa época, que é um dos valores do pós-modernismo, que tudo é veloz, tudo é rápido, é o tal do imediatismo. Pode passar para os outros também, já pode colocar todos juntos. Obrigado, viu? Tem um aí que eu coloquei de propósito, tem alguns interessantes. Em nossa época pós-moderna, meus queridos, tudo é urgente, tudo tem que ser rápido, tudo é para ontem, tudo é para ontem. Por causa desse imediatismo e desse senso de urgência, é que nós temos o Habib's, que criou o serviço Delivery Habib's, que entrega o seu pedido em no máximo 28 minutos. É rápido, é 28 minutos. Nós temos pressa, não queremos esperar, então tudo tem que ser rápido. O macarrão instantâneo miojo, Nissin Lamen, né, que aí está um pouquinho, né, está baixinho ali, pequenininho, ele promete na sua embalagem ficar pronto em apenas, vocês conhecem, está vendo? Os miogistas aqui, em 3 minutos fica pronto, 3 minutos. Nos serviços de amarração amorosa, há quem faça propaganda, trago a pessoa amada em até 2 dias. Aqui, para não mentir, olha ali. Perdeu seu amor, eu trago em até 48 horas. Teve um outro que eu vi lá na internet, que eu trago, mas nem que seja na paulada.
bem legal, né? Tem uma que dizia: trago, mesmo que seja trancos e barrancos, em até 7 dias úteis, pagamento apenas após o resultado. Né? Esse tipo de questão, essa rapidez que nós vivemos hoje. Né? É interessante também nós vemos que hoje nós lemos propagandas de emagrecimento dizendo: perca peso em uma semana, uma semaninha. Ou vemos faixas de cursos de inglês prometendo torne-se fluente em inglês em 90 dias. Tudo hoje tem que ser rápido. O culto tem que ser rápido para que o membro da igreja possa chegar à sua casa a tempo de poder assistir ao Fantástico. Isso não acontece nessa igreja, nenhuma igreja, mas apenas na igreja na época do Novo Testamento. Mentira, lá não existia Fantástico ainda. Mas o pastor tem que ir para a pregação mais rápido, porque o pastor, eu vou perder o Fantástico, o show da vida, hein? O show da vida, pastor. Tudo tem que ser rápido, né? As respostas às nossas orações têm que ocorrer rapidamente, porque senão nós ficamos magoados com Deus, zangados com Deus, ficamos empurrados. Se Ele não responder às nossas orações dentro da nossa velocidade, Pentium ou Pentium postal, né? Tem que ser uma coisa bem rápida, veloz. Foi lançado um livro recentemente, cujo título é 30 dias para entender a Bíblia. Eu falei: meu Deus, eu estou estudando a Bíblia há 20 anos, desde que me converti, né? Eu sei que não parece, os irmãos acham que eu tenho 18 anos, mas tem um pouquinho mais, né? Eu tenho 40 anos, me converti com 19 para 20 anos. Há 20 anos estudando a Bíblia, né? Fazendo agora meu doutorado na área de estudos judaicos, hebraicos, que coloca a Bíblia hebraica, está na USP, tentando entender alguma coisinha. Aí o sujeito chega e lança um livro que ele te promete em 30 dias que você vai manjar de Bíblia mais do que qualquer um. Nós vivemos nessa geração onde nós tratamos Deus e a igreja como se fosse uma empresa, e nós ameaçamos a Deus dizendo-lhe: Senhor, se o Senhor não der a minha bênção, eu quero meu dízimo de volta. Como quem diz: se eu comprei a tua bênção com o meu dinheiro, algumas pessoas com a mentalidade pós-moderna intuitivamente pensam nisso: se eu comprei a tua bênção com o meu dinheiro, então o Senhor tem que me dar a mercadoria prometida, ou seja, a bênção. Senão eu não quero nem saber. Vou ligar para o Procon Celestial e vou reclamar para o primeiro anjo do telemarketing que me atender nas esferas das nuvens, né? O primeiro que atender, eu vou reclamar com ele. Meus queridos, essa nossa relação de imediatismo, ela banalizou tanto a nossa relação com Deus, que, pasmem o que eu vou dizer. Eu vou usar 2 exemplos apenas, teriam outros, mas eu vou dizer alguns para não chocar. Em 2008, um sujeito chamado Ernie Chambers, um senador americano do estado de Nebraska, ele resolveu processar Deus em um tribunal local, acusando-o de ser o responsável por todos os males no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, tais como furacões, tornados, doenças, fomes. Deus é o responsável. Ele foi e contratou um advogado para processar Deus. Se você acha que isso é uma coisa, né, cara, o americano tem umas coisas malucas, mas tem coisa abençosa, mas tem coisas também que só a graça. Em 2013, um homem romeno, não digo que é só americano, nós brasileiros também pisamos na bola, eu não sou anti-americano, todos nós pisamos na bola, isso está no nosso gene pecaminoso. Em 2013, um homem romeno, ele também abriu um processo contra Deus, acusando-o de maus tratos. Ele disse: como Deus me deixou cair no pecado e ser enredado pelas artimanhas de Satanás, eu vou processá-lo. Contratou um advogado, o advogado chamou lá o juiz, chamou o oficial de justiça, que teve algumas dificuldades para encontrar o endereço de Deus e convocá-lo para depor no tribunal, então o processo foi arquivado. Mas esses exemplos que eu estou usando são verdadeiros. Vivemos numa época em que as pessoas, porque não são satisfeitas nos seus desejos imediatistas, egoístas, consumistas, elas acabam tendo a cara de pau de processar Deus, como se Deus tivesse a obrigação de atendê-las imediatamente. Meus queridos, quando eu leio a Bíblia, eu descubro que Isaac, em Gênesis 25, versos 20, 21, 26, Isaac orou durante 20 anos para que Rebeca, sua esposa, que era estéril, pudesse engravidar. 20 anos. Quando eu olho para Salomão, eu vejo que ele demorou 7 anos para construir o templo, demorou mais 13 anos para construir a sua própria casa.
Eu vejo um Deus que demorou 6 dias para construir ali toda a obra da criação, embora o texto depois do capítulo 2 de Gênesis, ele dê essa diferença entre 6 e 7 dias, mas um Deus que poderia criá-la na hora, poderia fazer tudo no estalar de dedos, no piscar de olhos, mas demorou um certo prazo para criar este mundo maravilhoso no qual nós vivemos. E não porque ele não tivesse poder de criá-lo a qualquer momento, ou no estalar de dedos, mas talvez também para nos ensinar que temos que ter paciência em muitos contextos e em muitas situações na nossa vida. Meu irmão, Deus não é o Google para você clicar a bênção lá e dar o enter, aparece 500 mil informações por vez. Às vezes, e muitas vezes, Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que aprendamos a esperar nele, a confiar nele, porque no tempo certo Ele irá nos abençoar, se assim for da sua soberana, gloriosa e santa vontade. Amém? Bom, continuando, eu quero aqui quase terminar, são 5 pontos, só estou com receio do horário, apesar que o Éder falou para mim, pastor, estamos aqui até 00:17. Eu falei, mas o pastor Carlos vai gostar? Ele falou, fica tranquilo que eu que mando aqui. Brincadeira, tá? Se o pastor Carlos vai brigar com ele, brincadeira. Não sei se tem um tempo para mais 2 pontos, vou tentar, ok. O Éder não tem muito medo, porque é baixinho, pequenininho, né? Mas o pastor Carlos, eu sei que Carlos é osso forte, então é complicado, né? Mas o quarto valor que já está ali, ok, obrigado. O quarto valor dessa sociedade pós-moderna em que nós vivemos é o pluralismo. Meus queridos, nós vivemos numa sociedade que não apresenta um quadro ideológico uniforme ou homogêneo. Nós vivemos num contexto social onde convivemos com uma enorme diversidade, uma enorme quantidade de perspectivas filosóficas, culturais, religiosas, ideológicas e assim por diante. Não há um modo uniforme de pensar. Então nós temos um pluralismo religioso, social, cultural, né, onde implica uma série de diversidades. E todo esse pluralismo de pensamentos e de ideologias, com o passar do tempo, ele acabou aliando-se às novas tecnologias a fim de poder atender a cada um desses grupos plurais. Hoje nós vivemos na era da internet, na era das avançadas tecnologias. Só para os irmãos terem ideia, em 2011, a Liberty University, localizada no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, ela realizou o seu primeiro culto virtual por meio do Facebook e ficou conhecida como a igreja no Facebook. E neste primeiro culto, cerca de 40 mil pessoas participaram do culto virtual. 40 mil pessoas. Ainda em 2011, uma igreja católica brasileira, aqui no estado de Goiás, ela construiu um site no qual os fiéis eles podem acender velas pela internet. Você, para acender a vela, o fiel tem que registrar com o seu login, né? Não dá para fazer isso, você é crente, amém? O fiel deve registrar o seu pedido ali de oração, então a vela ela vai se consumindo por 7 dias no site. E quando a vela está próxima de se apagar, o fiel recebe um aviso por e-mail que pergunta se ele deseja ou não renovar o seu pedido e acender mais uma velinha. Isso que eu estou dizendo é fato. Existe um site aparentemente católico chamado, também não preciso entrar nele, chamado confessar.com.br, onde você pode confessar os seus pecados. Você chega lá, escreve o que você quiser, baboseiras, alguns xingam, alguns pedem perdão. Teve um caso que eu li lá, só para curiosidade, para montar a mensagem. É um site com cara católica, seu aspecto católico, mas acho que alguma irmã em Cristo entrou lá e falou: padre, eu briguei com o meu pastor e eu estou aqui para confessar os meus pecados, né? De repente Deus está falando com alguém aqui, mas não precisa entrar lá não, né? Peça perdão, o Éder está aqui, amém? O pastor Carlos está aqui. Mas é interessante a gente ver isso. E é interessante vermos também que o Papa, na sua visita no Brasil, nós ficamos sabendo que é um Papa que tem Facebook, um Papa que tem Twitter, um Papa que está antenado. Aliás, até na Umbanda já existem também sites onde você pode encontrar altares específicos e pode até fazer despachos online. Que coisa de ir no cemitério, farofa, com 50 anos. Isso é coisa do passado, dá um despachinho ali, mais na faixa da internet, né? Aí você atende o caboclo das 7, não sei das quantas, e assim por diante.
Então, hoje, e tudo que eu estou dizendo para os irmãos é verdade, existe. Hoje, a imanência divina é cada vez mais acentuada, pois Deus está disponível, né, ao fiel à distância de um simples clique. Então, este também é um dos valores da nossa pós-modernidade, né? Deus, ele está presente em todos os lugares, inclusive na internet. E tais tipos de situações contribuíram e contribuem para que o crescimento dos chamados sem igreja ou desigrejados aumente. E a lógica da pessoa é a seguinte: bem, se eu posso cultuar a Deus no conforto do meu lar, então não preciso me dirigir fisicamente e pessoalmente a uma igreja. É a mesma lógica do EAD, né? Do ensino à distância, mas é o IAD, a igreja à distância. Tem pessoas que querem ser abençoadas delivery, né? Quer que Deus manda uma bênção delivery pelo anjo motoboy dos 28 minutos para abençoar a vida dele. Não precisa cultuar a Deus, não precisa orar, não precisa ter comunhão com o irmão, não é só ficar em casa, deitado, né, pensando no próprio umbigo, exicasmo, né? Que Deus vai abençoar. Não, meu irmão, isso não é coisa de crente. A Bíblia nos orienta que tenhamos comunhão com o nosso irmão. Amém? Que nós o amemos. E este amor e essa comunhão só podem ser amadurecidos por meio do convívio pessoal constante, os cultos e atividades sociais promovidas pela igreja e assim por diante. Bom, finalmente, só para os irmãos saberem, estou pulando alguns pontos pelo horário, eu quero terminar essa parte hoje, né? Porque amanhã, senão amanhã eu serei proibido de entrar aqui. Eu imagino o Éder lá na frente com a mão na cintura, com esse tamanho de homem, com esse medo, esse respeito. Pastor, você não entra porque ontem você ultrapassou o horário e eu e o pastor Carlos vamos te pegar de pau lá fora, né? Mas, queridos, brincadeiras à parte, em último lugar, por favor, último slide, penúltimo, aliás, né? Eu quero falar sobre a inversão de valores ou relativismo ético. Escolhi exemplos de propósito para nos chocar, né? Se eu conseguir isso, então pensam em levar um peixe fora do seu aquário. A mãe implorando para a filha ali, não é a filha que manda, mas é a mãe ali pedindo, né? O menino fazendo maquiagem, a menina se guardando, né? Algo que não é atual, de jeito nenhum, né? O padre ali pedindo a bênção para o cachorro, né? Eu imagino que deve ser um cachorro pastor ali, entendeu? Pastor. E por fim nós vemos dois homens abraçados, e estou de propósito colocando para fazer uma referência ao homossexualismo. Meus queridos, o relativismo ético, ele é extremamente presente e marcante. Está muito presente na nossa sociedade. Então, a nossa sociedade, nós vemos que ela ensina que se as coisas estão em constante mudança e as experiências humanas são tão diversificadas, são tão distintas, então é impossível nós estabelecermos uma norma, um padrão ético absoluto. Então, tudo se torna relativizado, tudo é relativo. E aí nós ouvimos o jargão nos dias de hoje, que diz que o que é certo para uma pessoa, ele pode ser errado para outra, né? Não existem normas absolutas, não existem padrões éticos absolutos, né? Aliás, o Lulu Santos, antigamente, e o grupo Sambô, que mistura rock com pagode, né? Mais recentemente, eles no refrão da música Toda Forma de Amor, eles cantam exatamente isso. Eles dizem, consideramos justa toda forma de amor, né? Há uma ruptura com os padrões éticos, né? A música cantada por Santos e agora pelo Sambô. Consideramos justa, é normal, é correta, é eticamente correta toda forma de amor. Vocês sabem que existem grupos nos Estados Unidos, de novo nos Estados Unidos, existem grupos de pedófilos se organizando, pedindo, querendo, já exigindo no Congresso que aceitem a pedofilia como algo normal. Porque se um adulto ele tem um desejo sexual por uma criança, isso é algo absolutamente normal, porque foi Deus quem lhe deu esse desejo, dizem esses pedófilos. Já existem grupos brigando no Senado norte-americano para que a zoofilia seja aprovada, a relação sexual entre seres humanos e animais. Perdemos totalmente, irmãos. Eu não sei, nós vivemos numa época que Sodoma e Gomorra, se vivessem hoje, estariam coradas de vergonha. E creio que talvez possa existir mais rigor para nós, parafraseando Jesus, que para Sodoma e Gomorra nos seus pecados. Lá pelo menos deveria haver algum tipo de pudor, algo que nós perdemos na nossa época.
zoofilia, pedofilia. As pessoas querem um direito. Adultos querem o direito de se relacionar com crianças e adultos se relacionarem com animais, porque dizem que isso é normal. Esse é o mundo que nós vivemos hoje, relativismo ético. É isso que nós experimentamos. Meus queridos, quando nós pensamos sobre isso, nós temos que tomar muito cuidado. Eu estou cortando aqui pelos horários, eu já estou quase concluindo. Mas nós vivemos em tempos tão difíceis, meu irmão, que eu até te diria, os valores hoje eles estão tão invertidos que eu diria a você, não se espante se você andar na rua e você ver um poste fazendo xixi no cachorro. Se você ver um aluno batendo no professor, ou se você ouvir ali uma mulher dizendo para o seu marido, fuja rápido pela porta dos fundos, senão meu amante vai chegar. A mulher dizendo para o marido, para se preocupar com o amante. Nós vivemos numa época em que a NASA ela faz festa porque ela fez um robô de mais de 5 bilhões de dólares pousar em Marte, procurando vida no planeta Marte, e a vida existente no próprio planeta Terra é esquecida, com os milhares de pessoas que são famintas, que morrem às mínguas, que têm uma educação péssima, que experimentam uma má distribuição de renda, e esta é a sociedade na qual eu e você hoje vivemos. Que Deus nos dê graça para vencermos todos estes valores mundanos que de fato estão presentes em nossas vidas e que justamente acabam causando uma série de conflitos entre nós e Deus e entre a nossa natureza santa, entre o que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Finalmente, dando um resumo do que nós falamos hoje, uma conclusão, e depois eu quero orar, passar para o pastor Eder. Mas no presente século, os conflitos do homem têm ocorrido sobretudo no campo das ideias, valores do pós-modernismo, é o que nós falamos. Os verdadeiros inimigos do homem contemporâneo, eles são invisíveis, e por isso mesmo eles tornam-se ainda mais perigosos e nocivos. São pensamentos sutis recheados de valores mundanos, totalmente antibíblicos e contrários à vontade de Deus. Tais valores eles foram e eles estão sendo propagados pelo espírito da nossa época, que atende pelo nome de pós-modernismo. E o pós-modernismo, por sua vez, assim como o povo, ele tem exibido os seus muitos tentáculos em nossa era, entre os quais, conforme acabamos de ver, encontram-se o individualismo, o consumismo, o imediatismo, o pluralismo, o relativismo ético. Como crentes que somos, a nossa alma santa, a nossa vida santa, como seres integrais, nós devemos repudiar veementemente tudo isso. Devemos combater esses valores e não permitir que eles façam parte da nossa família, da nossa casa, do nosso casamento, e muito menos ainda da nossa igreja. Irmão, se você quer viver uma vida mundana, viva, como diz o texto que lemos. Quem é sujo, suje-se aí. Quem é justo, faça justiça ainda. Mas faça isso fora da igreja, porque este lugar é santo. Não é santo porque os seus objetos são santos, mas é santo porque o Deus dessa igreja, que aqui se faz presente, é santo. Então que Deus nos ajude a enxergarmos estas situações, a termos consciência destes inúmeros perigos que nos rodeiam tão de perto e que são extremamente perigosos porque não podemos visualizá-los com os nossos olhos humanos. Que Deus nos ajude a enfrentá-los, a detectá-los, a combatê-los, a repudiá-los, para que tenhamos uma vida cada vez mais santa e agradável diante de Deus, conforme a nossa vida cristã. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, por favor. Peço desculpas ao pastor Eder, ao pastor Carlos por ter passado alguns minutos, aquelas 10 horas, né? Pulei alguns pontos aqui para não me delongar. Mas eu espero que Deus tenha falado com você nesta noite. Ele falou por meio dos cânticos, falou por meio do texto bíblico lido, ele fala por meio da presença gloriosa do seu Espírito, a nossa consciência. Eu espero que Deus tenha te abençoado e tenha também te cutucado, te incomodado com alguns desses valores ou com todos eles, mas que você saia daqui com a sua mente renovada, não segundo os padrões do mundo, mas conforme os santos e eternos e gloriosos padrões de Deus. Amém? Feche os teus olhos.
Pai, eu quero te agradecer por este texto lido, pela tua palavra e por este culto. Te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, não somente nesta noite, por aquilo que o Senhor falou conosco, mas também por aquilo que o Senhor começou a falar nesta igreja durante toda esta semana de festividade. Pai, que o Senhor nos dê graça para vencermos todo este presente cego, com todos os seus valores mundanos, contrários ao Senhor, à tua vontade, à tua palavra. Que o Senhor possa tratar com os nossos corações, com as nossas mentes. Pai, queremos sair daqui diferentes nesta noite. Não queremos ter esses valores do mundo em nossos corações. Não queremos ainda dar guarida ou acalentar esses valores, essas filosofias extremamente mundanas, que não te glorificam, ó Deus, e que são contrárias à santidade da tua pessoa, da tua palavra, Senhor. Pai, nós não queremos sair daqui com os nossos pés manquejando, pecando, pisando na bola com o Senhor. Mas queremos sair daqui restaurados na nossa relação contigo, Pai. Esse é o propósito maior da nossa vinda a este culto nesta noite. Estamos num dia tão frio, poderíamos ter ficado em casa, assistindo um bom filme, comendo uma pipoca com a família. Pai, nós viemos à igreja porque precisamos do Senhor. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos urgentemente mudar de vida. Precisamos que o Senhor faça uma faxina em nossas vidas e tire todos os valores mundanos e os substitua pelos teus valores eternos e divinos. É por isso que nós viemos aqui neste mundo e todos os demais, porque precisamos urgentemente sermos transformados para que nos pareçamos cada vez mais com o teu Filho Jesus. Trabalha na nossa vida, Senhor. Trabalha no nosso casamento, trabalha na nossa família. Tudo que temos e somos, nós colocamos diante da tua presença. Te pedimos perdão por todo comportamento, ideologia ou filosofia mundana a qual tenhamos dado guarida até o presente momento. Nos perdoe e nos ajude a não fazermos mais estas coisas, ou não termos tais tipos de valores presentes no nosso coração, valores estes que são absolutamente contrários à tua palavra. Trabalha na nossa vida e livra-nos de todo o mal. É o que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado por emprestar os seus ouvidos gentilmente durante esse tempo. É uma grande alegria estar aqui. Espero que Deus os abençoe ricamente. Amém?